Olá, turma! Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, professor Jonas. Vamos avançar um pouquinho mais na crise de 1929. Quando abordei da última vez, falava sobre o protecionismo, o que os países europeus estavam fazendo com relação ao controle, à reestruturação dos países que passaram pela Primeira Guerra e, por consequência, uma modificação internacional vai trazer consequências para o capitalismo norte-americano, que vinha pujante, vinha forte até então. Vamos avançar nesse aspecto, nas consequências? Vamos juntos. Vamos então observar aqui algumas das consequências que os Estados Unidos passou com a crise de superprodução. Em primeiro lugar, o produto americano era visto como um produto caro pelos europeus. Como disse na última aula a vocês, informei a vocês que houve um processo de protecionismo, no que diz respeito à produção industrial europeia, em razão do entendimento. É claro que os Estados Unidos, com a sua vantagem, que levava sobre os países europeus, colocava o preço das suas mercadorias, evidentemente, acima. E quando eu falo assim Estados Unidos, eu não estou falando para vocês aqui que Estados Unidos aqui seria o país. O país sim, mas não é exatamente o país. É a política do país que estabelece esse comportamento. O que tem nos Estados Unidos? Uma política liberal, uma política onde os empresários têm liberdade para produzir, para expandir os seus negócios e para estabelecer os preços. Não há controle do governo federal, do governo norte-americano sobre esses produtos. O capitalismo norte-americano, nesse momento, é chamado de capitalismo clássico, ou seja, a ideia de deixar que o comércio funcione livremente, através da livre concorrência, sem a intervenção do Estado. Esta é a ideia. Então, a partir daí, nós temos um comportamento econômico dos Estados Unidos para com a Europa, do qual cada empresário coloca o preço da sua mercadoria sem levar em conta o contexto nacional, o contexto internacional. O que está na cabeça desses capitalistas? O lucro. É isso que eles querem, um lucro. E eles, nesse momento histórico, não têm um controle da produção como deveria. Como hoje tem, hoje é muito mais controlado esse processo, mas naquele momento histórico não era. Então a liberdade econômica era total. O governo americano tinha consigo o Partido Conservador, o Partido Republicano, que era defensor dos ideais liberais clássicos, e estava no poder durante todo esse período, durante toda a década de 1920, até o final dela, e isso faz com que a política norte-americana seja livre, seja autônoma, onde os empresários têm total liberdade para estabelecer preço do salário, preço das mercadorias, assim por diante. Isso faz com que aconteça dentro dos Estados Unidos, ao longo da década, uma crise que vai explodir ao final dela. É isso que nós vamos verificar durante esse processo de avaliação. O que acontece também é que, dentro desse processo todo, o capitalismo entra na sua própria contradição. Ele consegue enriquecer através da sua produção, e esse enriquecimento se dá através da exploração do trabalho, gerando aí um lucro ainda maior. Salários, tudo bem, altos, contudo, existe uma grande margem de lucro que está sendo absorvida pelos empresários da época. Vocês sabem que essa produção que estamos comentando aqui, ela gera riqueza, é verdade. Por outro lado, ela precisa vir acompanhada de consumo. O que eu venho dizendo a vocês aqui é que a crise ela está se estabelecendo em razão do protecionismo europeu, das dificuldades que a Europa tem também de sanar as suas dívidas pós-guerra, procura encontrar alternativas para economizar. Qualquer país que passa por uma situação como essa vai ter essa preocupação. Ou seja, encontrar alternativas para não ficar dependendo dos Estados Unidos, do mercado da produção norte-americana. Então, essa situação gera uma contradição. O que nós vamos verificar aqui é uma alta produção que gera riqueza, mas se não for acompanhada de consumo, tende a quebrar. Então, isso pode significar uma queda do lucro. E com isso, com a queda do lucro, o que acontece também é o fluxo do consumo,
que ele decresce, ele diminui. Na medida em que a crise avança, em que há protecionismo europeu, os americanos não conseguem ter mercado que possa garantir a lucratividade que até então eles obtinham, isso vai obrigá-los a tomar outras providências. A primeira delas é baixar os preços. Vai tentar baixar os preços porque, na lógica do capitalista americano, na lógica do empresário americano, quando o mercado começa a não consumir as suas mercadorias, a tendência é cair o preço. Não porque o empresário, o capitalista, o empreendedor, nesse caso, seja bonzinho, mas ele está com um estoque maior, tem uma margem de lucro relativamente alta. O que ele faz? Ele diminui a sua margem de lucro, baixando o preço da mercadoria, buscando com isso desovar a sua produção. Porém, é um momento histórico em que isso não basta. É preciso também diminuir os custos da produção, diminuir os custos, e isso significa que o empresário, em algum momento, vai ter que demitir em número muito grande os seus empregados para poder diminuir esses custos. Estamos falando aqui que esse americano, esse empresário americano, tem aí uma situação em que ele tem uma crise de produção. Essa produção continua crescendo todos os dias, mas não tem consumo. Não havendo consumo, o que ele faz? Ele tende a diminuir essa produção. É a primeira medida. A outra que ele vai fazer é baixar preço. Ou faz o inverso, primeiro ele baixa o preço, depois ele vai vendo que não tem saída das suas mercadorias, ele vai diminuir a produção. Ou seja, já começa a sofrer os primeiros danos, os primeiros efeitos. E se isso ainda se prolonga, se ele não consegue ainda, diminuindo a produção, encontrar uma saída para o seu problema, ele vai partir para a demissão em massa, a demissão dos trabalhadores. Então, o que nós vamos ter nos Estados Unidos é uma alteração na relação de trabalho dentro do país, dentro dos Estados Unidos, o que vai gerar o desemprego em massa e, consequentemente, amplia-se aí a fome. Isso é um efeito dominó. Isso é um efeito dominó, porque na medida em que você tem um quadro nacional em que há desempregados, o que acontece? Primeira coisa que vai acontecer é a diminuição do consumo. Você sabe que o desempregado não tem dinheiro para pagar as suas coisas. Então, as coisas que ele pretende comprar, ele não vai comprar porque ele não tem a grana para fazer isso. Ele não tem o dinheiro para comprar. Ele vai comprar aquilo que é necessário para ele. Os itens que são de primeira necessidade. Na medida em que eles passam para a situação, o desemprego começa a crescer, os preços são forçados a baixar novamente. Mais outra retração econômica. Ou seja, os empresários estão sendo pressionados pela conjuntura econômica a baixar preço. Mandou o pessoal embora, mandou as pessoas para casa, não paga mais salário, diminui a produção, não encontra mercado consumidor fora, não encontra mercado consumidor dentro. O que vai acontecer? Ele vai forçar, mais uma vez, a cortar os seus próprios custos. E ele vai produzir ainda menos, provocando ainda mais demissões. E com isso nós vamos ter um círculo vicioso. O empresário baixa o preço, manda os empregados embora, deixa uma demanda ali, deixa uma proporção de trabalhadores. Depois de algum tempo não consegue a solução, ele vai novamente agir, ele vai demitir outra vez, ele vai baixar preço, ele vai ser pressionado pelo sistema econômico que existe ali. Essa liberdade econômica deixa ele sufocado, de maneira tal que chega um momento que ele vai ter que fechar a fábrica. Ele vai ter que fechar o comércio, ele vai ter que fechar o empreendimento dele. Isso é o que acontece, é o chamado efeito dominó. Uma coisa vai puxando a outra, vai caindo, uma peça cai após a outra. O que nós vamos ter no final deste período são grandes empresários que passam a especular na bolsa de valores. O que acontece dentro desse ambiente? Turma, vamos avaliar da seguinte maneira. Pensem, durante a década de 20, há uma euforia de crescimento econômico. Essa euforia faz com que os empresários, nos primeiros anos da década de 20, entre 1930
em 1922, 23, 24, 25, aqueles primeiros 5, 7 anos, né, da década de 20, entre 19, 25, 26 até 27, nós temos aí um ambiente favorável. Esses empresários estão bombando, compreendem isso? Então acontece, quando os empregadores estão crescendo no seu investimento, no seu negócio, o que ele faz então? Chega a um limite e que ele não tem mais capital. Ele não tem mais capital. E quando ele não tem mais capital, o que ele faz? Ele vai abrir o seu capital para outros investidores participarem do ganho. Ele quer ampliar a indústria, ele quer crescer, ele tem uma indústria pujante em crescimento. O que ele faz então? Ele vai investir no crescimento da sua empresa. O que ele vai fazer então? Ele vai para a Bolsa de Valores. Muitos de vocês ouviram falar de muitas maneiras sobre a Bolsa de Valores, né? Mas a Bolsa de Valores é um local onde os empresários buscam recursos novos para os seus investimentos. Quando o dinheiro dele acaba, ele abre o capital, ele abre a sua empresa para que novos investidores venham a participar do empreendimento dele e, com isso, ele recebe esses valores, recebe essa grana através da venda de papéis, são chamadas ações. Ele vende as suas ações e capta dinheiro de outros investidores. Isso é interessante, porque ele amplia o potencial de crescimento. Mas as pessoas colocam dinheiro na empresa dele se ela tem a certeza de que a empresa dele de fato vai crescer. Nós temos uma especulação na Bolsa de Valores todos os dias. Quando a Bolsa de Valores abre, os investidores vão observar quais são as empresas que estão bombando, quais que estão crescendo. As que estão crescendo têm um papel maior, tem um valor do seu papel maior, o seu investimento é mais seguro do que aquelas que estão em queda, aquelas que estão variando para baixo. Então eles ficam observando esses índices. Quais são as empresas que estão bombando, crescendo? Bom, para essas, as ações são mais caras. Para aquelas que estão em dúvida, estão em crise, sofrendo financeiramente, a tendência é o investidor se livrar desses papéis. Então, o preço da ação, desse papel, tende a cair. Então, nós temos nos Estados Unidos esse movimento de bolsa de valores, de especulação, de que a indústria está em crescimento, está em expansão, e as pessoas querem participar do lucro. Quem não quer? Até o trabalhador comum quer. Esse é o detalhe. Até o trabalhador comum quer. Então, nós temos aí um ambiente onde os trabalhadores têm algum dinheirinho antes da crise, está na fase de expansão, e eles também vão participar dessa onda de crescimento. Eles vão colocar dinheiro na Bolsa de Valores também. Pessoas que têm um dinheiro a mais, que seja colocado numa poupança, ao invés de colocar na cadernetinha de poupança, colocar no investimento mais seguro, não, vão colocar na Bolsa de Valores, porque lá o lucro pelo menos é o que dizem, né? O lucro é espetacular, é rápido, e todo mundo quer ficar rico rapidamente, então tanto os trabalhadores quanto os empresários estão nesse ambiente. E quando você tem uma especulação favorável, a tendência do preço dessas ações é subir. O problema é que, na realidade, a indústria está passando por uma crise. Essa informação não chega. Durante a primeira metade dos anos 20, até 1925, 26, essa informação não chegava. A partir de 27, 28, ali começam a chegar os primeiros sinais de que há alguma coisa errada no sistema. Essa liberdade econômica sem nenhum controle vai gerar para os investidores uma insegurança, mas vai chegando aos poucos. Na medida que começam a perceber que o valor do papel não é verdadeiro, não é aquele valor que estava sendo vendido, a tendência de quem tem o papel, a ação, a tendência é se livrar, vender. O que vai se pensar, então, a partir dos últimos anos da década de 20,
é essa preocupação, essa insegurança, essas informações que chegam, que mostram que existe uma superprodução, o mercado não está comprando as mercadorias que as indústrias estão oferecendo, a Europa está ainda em crise, está também se protegendo das despesas, o que acontece é um certo alvoroço em torno dos investimentos, que vai fazer com que as ações que estavam ali no topo comecem a ser vendidas mais barato, mais barato, mais barato, porque a ação é que nem laranja, é que nem tomate, tá? Na feira, você coloca ela lá na banca e você oferece o preço, sabe? Quem quiser comprar suas laranjas, compre. Se elas são boas, as pessoas vão comprar. Se elas começarem a apodrecer e você começar a ver que é a hora de fechar a feira, a sua banca está cheia, tem que vender as suas laranjas, né? Você baixa o preço. O mesmo comportamento que você percebe nas feiras, você pode pensar na Bolsa de Valores, né? O cara que tem as laranjas não vai querer voltar para casa com as laranjas que trouxe 4 da manhã, ele vai querer vender tudo, né? E para ele vender tudo, ele tem que baixar preço. Ele tem que vender, ele tem que procurar se livrar ao máximo. Então a tendência do preço da mercadoria é cair no final da feira. Quem vai em xepa percebe muito bem. Dando aqui um exemplo bem simples, vocês perceberem como funciona a dinâmica do preço. O preço na feira é um pouco como, podemos comparar grotescamente, tá, pessoal? Salvo que as dimensões da responsabilidade que eu estou falando aqui, mais grotescamente é aquilo, sabe? É oferta e procura, oferta e procura. Na medida que, no caso da Bolsa de Valores, o papel começa a perder valor, porque ele tem informação de que a fábrica que ele investiu não está indo bem, ele tende a vender. E para vender rápido, tem que vender barato, tem que vender mais baixo. Acontece que esses investidores, em 1929, vão realmente se conscientizar que a situação é precária, que não há nenhuma segurança para os seus papéis. Eles colocam ao mesmo tempo, e é aqui que está a loucura, eles colocam simultaneamente os seus papéis, seus títulos à venda nas bolsas de valores. O que vai fazer com que o preço desse papel, o preço dessa ação, sofra uma queda vertiginosa, muito rápido mesmo, tal maneira que vai gerar uma corrida muito louca às bolsas de valores. Todo mundo quer vender ao mesmo tempo, na mesma semana. Você pode imaginar uma situação como essa? Imagine que você, que tem o seu dinheiro guardado no banco, tá, recebe uma informação de que o banco vai falir. Você tem lá seu dinheiro guardado. O que acontece com você? O que você vai fazer? Vai ficar olhando a situação piorar? Ou você vai no banco buscar o seu? É o que vai acontecer. Todo mundo que tem dinheiro na conta corrente daquele banco vai ao mesmo tempo buscar o dinheiro, porque cada um quer o seu de volta. E aí acontece o seguinte, quebra o banco, porque o banco não tem o dinheiro para dar para todo mundo, na hora que todo mundo quer. Hoje é assim. Se todas as pessoas forem atrás do Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil, qualquer banco que for, Banco do Brasil é banco federal, não é banco do governo, né? Mas bancos particulares, que a gente pode dizer aqui, esses bancos particulares, Banco Itaú e Banco Santander, tal, aí todo mundo buscar o dinheiro no banco ao mesmo tempo, o banco não tem esse dinheiro disponível lá. Eles vão fechar a porta, não vão atender todas as pessoas, porque está tudo empenhado. Tudo empenhado. Nesse caso aqui, a Bolsa de Valores, a mesma coisa. Está vendendo e as pessoas querem, porque querem vender rapidamente. E, consequentemente, o preço vai cair demais. Vai cair demais e isso vai gerar uma grande crise. Gerando aí um grande colapso. Em Wall Street, como disse a vocês, quando foi lá no dia 24 de outubro de 29, nós temos então a quebra. Wall Street, para quem não sabe, é o nome da rua onde está a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? E fica em Nova York. Então, a Wall Street ainda hoje é o mesmo local onde se operam com Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Em Wall Street nós temos aqui, em 29, a Bolsa de Valores quebrando, ou seja, não há dinheiro para pagar todas as pessoas. Os bancos são invadidos pelos seus clientes, tentando também resgatar o seu dinheiro. Os bancos vão quebrar de maneira geral. Nós vamos ter uma confusão financeira geral nos Estados Unidos. Vai quebrar a economia norte-americana. Aquilo que vinha
pungente, vamos dizer assim, no início da década de 20 até 27, pelo menos, isso vai se desfazer como um castelo de cartas, como um castelo de areia na beira do mar, que vem uma onda e derruba tudo. É isso que vai acontecer com a economia norte-americana nessa data, gerando aí uma grande confusão na economia norte-americana. É o chamado Crash de Nova York. Vamos às consequências. A economia industrial quebrou. Os investimentos estão perdidos. Há uma insegurança total. O governo não participa disso. É bom que a gente frise isso, tá? O governo norte-americano, nesse momento, não participa dessa história. O governo norte-americano, o presidente dos Estados Unidos nesta época, deixou correr à vontade. Deixou que o mercado fluísse e foi por isso que quebrou, porque não houve nenhuma intervenção do governo federal, do governo dos Estados Unidos, nas relações econômicas das empresas, das indústrias, do comércio, do emprego, da produção agrícola, não participou de nada, deixou o circo pegar fogo. Ficou assistindo tudo acontecer, achando que haveria uma solução natural no próprio mercado, o que não aconteceu. O que aconteceu foi ao contrário, foi a falência dos bancos. Os bancos fecharam, os bancos não tinham garantia de devolver o dinheiro que o depositante colocou naquela conta. Banco falido significa dizer que aquele que colocou o dinheiro naquele banco não vai receber o dinheiro depositado. Ah, tem 100 reais? Ok. E quem tem 100 mil? E quem tem 200 mil? E quem tem 500? E quem tem 1 milhão? E quem tem 5 milhões guardado em banco? Como é que faz? Todos os valores que você possa imaginar não estão disponíveis para as pessoas. E você sabe que o dinheiro que as pessoas têm estão nos bancos. E quando você precisa comprar comida, você precisa ir ao banco. No nosso tempo, século XXI, é bem moderno. Né? Vamos pelos aplicativos, vamos pelos caixas eletrônicos, pagamos com as maquininhas. Mas a gente tem que pensar como se dá na prática antes de ser assim. Antes de ser assim, e ainda hoje é um pouco, as pessoas vão ao banco. Elas vão lá, na boca do caixa. Mas chega lá, porta fechada, não vai receber. Faliu, gente, faliu, esse é o detalhe. Junto com os bancos falidos estão também as indústrias e o comércio. Claro, meu amigo, é só pensar. É só pensar um pouco. Se a gente tem uma situação em que o dinheiro não está fluindo, estamos falando de capitalismo, se o dinheiro não está fluindo, não há dinheiro para comprar, não há dinheiro para investir. Então a indústria e o comércio também estão falidos. Você consegue imaginar? Tudo parado, sem funcionar. As grandes empresas falindo, mandando as pessoas embora, os funcionários, os empregados demitidos em massa, demitidos em grande quantidade. Chegou-se a em torno de 14 milhões de desempregados nos Estados Unidos durante essa crise. Então, é muita gente. É muito, claro que é muita gente. Nós temos no Brasil hoje, vocês têm uma ideia, o Brasil hoje é século XXI. Século XXI. Nós temos hoje em torno de 13 milhões de desempregados. Século XXI. Então, 14 milhões de pessoas desempregadas, a população norte-americana na época tinha em torno de 100 milhões de habitantes, mais ou menos. Significava mais ou menos 14% da população. Tá? Da população vivente, mas não quer dizer da população que trabalha, porque dentro da população que existe, dos 100 milhões que tem, 120 milhões de pessoas que tem nos Estados Unidos, você tem que considerar que tem as mulheres que na época não trabalhavam, você tem que levar em consideração que tem as crianças que também não trabalhavam, você tem que levar em conta também que não existe aí a possibilidade de trabalho dos idosos. Então nós temos desses 120 milhões de habitantes nos Estados Unidos na época, essa camada que não trabalha, né? Os doentes, e aquela outra camada ali que gera trabalho, que possibilitaria o trabalho, pelo menos 70%, pelo menos, uma média aí, né? Estou falando sem nenhuma base científica, só especulando aqui,
que pudesse trabalhar, 70 milhões, 14 milhões estavam desempregados. Em torno de 20% da mão de obra possível, né? Então é bastante gente. Nós temos hoje no nosso Brasil em torno de 10%, 12%, 13%. E veja como é que é a crise. E veja como é que é a crise do desemprego. Cada um na sua casa, na sua família, vê como é difícil a situação. Imagine quando isso é generalizado e não há perspectiva de emprego. Ainda tem mais essa. Nenhuma perspectiva de emprego. A indústria fechada, o comércio fechado, sem dinheiro para ninguém. Essa é a crise. O mercado também entra em retração, é claro que vai entrar em retração. Retração quer dizer que entra em atraso, retroage, né? Ao invés de avançar, ele retroage. Né? Nós temos uma recessão criada, aí, uma recessão profunda dentro dessas condições. Os efeitos são os seguintes, ó, não só os Estados Unidos, com a quebra da Bolsa, mas também a Europa se vê aí, ver seus créditos se esvaírem também, né? Porque na medida que os Estados Unidos também quebra, não há como buscar empréstimos, se há as negociações entre Europa e Estados Unidos, aí nesse caso, não há garantia de ninguém. Ninguém está garantindo nada. Vocês conseguem perceber a situação? Qual é? Nós temos um ambiente de reconstrução do pós-guerra, nós temos um país que estava em evolução econômica que quebra, e essa Europa também agora não tem onde buscar. Né? Não existe lastro, não existe segurança jurídica para nenhum dos dois, nenhuma segurança econômica, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos. Há um ambiente de desorganização econômica. O modelo capitalista, nesse momento histórico aí, vive uma desorganização econômica. E que vai acontecer, por final, também que na América Latina vamos ter algumas consequências, na mesma proporção. Só que na América Latina nós não temos aqui a mesma pujança, a mesma dinâmica de produção industrial. Aqui no Brasil vai acontecer ao contrário. Apesar da crise, nós temos também aqui no Brasil, no mesmo período, a mesma crise. Nós éramos exportadores de café aqui no Brasil. O governo Vargas, na época, manda queimar a produção do café, porque o café era para exportação, e houve uma superprodução, porque acreditava-se que ia ser vendido, né? Só que não havia mercado para vender. O governo brasileiro faz o quê? Manda queimar a produção cafeeira, manda queimar, mas o governo brasileiro paga para os produtores cafeeiros a produção de café, para que o café entre num estágio de produção mais ou menos normal e o preço do café não cai. Então o governo brasileiro aqui cobriu a conta, né, o prejuízo dos cafeicultores e queimou a produção. Ao invés de distribuir para o povo, não distribuiu, porque se distribuísse para o povo não compraria o café lá no armazém do seu José. Então, o que o governo fez? Queimou o café, aquela margem, né, aquela superprodução foi queimada, ficando com a produção nacional, e o governo brasileiro começa a desenvolver a sua própria indústria, né, voltado, aliás, foi uma característica para o Brasil, para a Argentina, países latinos, de maneira geral, que à medida que a Europa e Estados Unidos se retraem, a tendência do Brasil é buscar a industrialização, a ampliar a sua industrialização, né, porque já não tem para quem vender e tem que abastecer o mercado interno, começa a mudar a mentalidade no Brasil. Mas voltando lá para os Estados Unidos, o que nós vamos ter aí é uma situação onde os países, né, vão ter que se virar, né, com as suas matérias-primas. Né? O exemplo que eu dei para vocês do Brasil foi esse. Muito bem, a crise está instalada, vamos agora encontrar uma saída, não é verdade? O que vai acontecer é o seguinte, ó, a não intervenção do Estado e o estrago causado pelos empresários americanos foram os fatores fulminantes nos princípios liberais predominantes até então. Esse liberalismo clássico, econômico, que a gente vem falando aqui desde o início, esse liberalismo vai, digamos assim, sofrer uma crítica dos teóricos da época. As pessoas que são estudiosos da economia vão dizer que é preciso encontrar uma nova maneira de desenvolver o capitalismo que não seja pelo meio do liberalismo econômico clássico.
o princípio do deixe fazer, deixe passar, o mercado se nivela seus preços na medida em que ele concorre com ele mesmo, né? Essa concorrência livre, sem nenhuma intervenção do governo, isso não dá mais certo. Esse modelo não funciona mais, quebrou, não tem jeito, tem que encontrar a alternativa. E a alternativa que vai ser encontrada é um novo acordo, né? Um New Deal, o que significa dizer novo acordo. Aqui haverá um pacto social. Um pacto social entre os empresários, banqueiros, governo e trabalhadores. Esse pacto significa dizer que todo mundo dá um passo atrás. O governo vai entrar na economia. O Estado vai fazer a intervenção desta economia. Esta intervenção será uma intervenção direta. Não é que vai tomar as empresas dos empresários. Não é que vai nacionalizar os bancos, transformar os bancos em bancos estatais. Não, mas ele vai nivelar preço, ele vai controlar o desempenho econômico de cada ramo de atividade, vai estar observando todos esses aspectos, vai resolver o problema. O primeiro problema é econômico, mas o outro problema que é muito mais grave e emergente é o social, é a sociedade. As pessoas estão passando fome. O novo governo será um governo do bem-estar social. O capitalismo não vai trabalhar para satisfazer os interesses somente dos empresários, mas também vai trabalhar para satisfazer as necessidades dos que trabalham. O Estado vai ser uma espécie de guarda-chuva, vai proteger. Esta é a ideia da proteção. Proteção aos trabalhadores, aos pobres de maneira geral, às pessoas que estão vulneráveis nesse aspecto. Então, o novo acordo é esse. Ao invés dos operários ir para a Revolução Comunista, como foi feito na Rússia, e partir para a cabeça, foi feito ao contrário, um passo atrás. Todo mundo deu um passo atrás e tentaram resolver desta forma. A União Soviética, ela é diferente. Na União Soviética nós temos aí o chamado cordão sanitário. O que é o cordão sanitário? É o seguinte, o cordão sanitário, ele vai deixar a União Soviética isolada. Aqueles 15 países que estão ali reunidos na chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles vão ser isolados depois daquela guerra que nós já estudamos aqui, pós Primeira Guerra Mundial. A União Soviética fica isolada pelos países capitalistas, não há negociação amigável entre a União Soviética e os países europeus. Isso é chamado de cordão sanitário. Os países capitalistas vão deixar a União Soviética à margem das relações internacionais. Consequentemente, a União Soviética não vive essa experiência da crise econômica de 29. Ela escapou dessa crise, porque ela não fazia comércio com os Estados Unidos, nem fazia comércio com a Inglaterra, não fazia comércio com ninguém, tá? Fora do ambiente socialista. No caso dos Estados Unidos, como eu vinha dizendo a vocês, agora há pouco, nós temos uma solução. O New Deal nasce com a eleição de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt foi eleito em 1932. Tá? E esse Franklin Roosevelt, ele veio com a proposta de uma política que não era a mesma de até então. De até então, quem estava no poder nos últimos 10 anos eram os republicanos. O Franklin Roosevelt pertencia ao Partido Democrata. E os democratas estavam com a proposta, defendiam a proposta do chamado Estado do Bem-Estar Social. Não eram favoráveis à política do deixe fazer, deixe passar, a política liberal, clássica. Não. Aqui, na proposta de Roosevelt, o Estado vai interceder para resolver os problemas sociais e econômicos mais urgentes e colocar a economia nos trilhos dentro de uma economia capitalista. Esta é a ideia.
E com a eleição de Roosevelt, vamos ver essas modificações. O ponto crucial dessa mudança seria a intervenção estatal. Intervenção é entrar, como eu disse a vocês, entrar no mercado, falar dentro do mercado, controlar preços, não deixar que determinadas empresas coloquem determinadas mercadorias a um preço muito alto ao ponto de prejudicar o processo econômico. Há controle estatal. Quando se fala estatal, estamos falando de Estado, controle do governo. O governo entra na economia e controla. Vocês conseguem visualizar isso? Talvez não, né? Preciso dizer alguma coisa para vocês perceberem isso. Vou dar um exemplo aqui no Brasil de controle estatal. Nós temos também controle estatal em preços. Vou dar um exemplo mais simples para vocês, que ele é um controle estatal indireto. Por exemplo, no preço da gasolina. O preço da gasolina, se vocês observarem o preço da gasolina, ele não sobe na medida em que o dono do posto quer. Porque, sabe, vamos combinar que nós temos milhares e milhares e milhares de automóveis. Se o dono do posto pudesse cobrar o preço que ele gostaria de cobrar, ele cobraria. Mas ele não consegue fazer isso, porque há uma intervenção estatal no preço da gasolina. Tudo bem? Como acontece isso? É muito simples. Não tão simples, né? Mas é um exemplo. Quando você olha para os postos de gasolina, você tem várias bandeiras. Bandeira Ipiranga, Shell, Texaco, outras que não tem nome, só tem lá umas coresinhas lá, Ipiranga, né? E tem a BR, o posto de gasolina da BR. O posto BR, ele tem o preço controlado pela Petrobras. Então a gasolina que sai do posto BR tem um certo controle que é vinculado à Petrobras. E você sabe que a Petrobras não é uma empresa particular. A Petrobras é uma empresa nacional, uma empresa estatal, uma empresa do governo. A maioria das ações da Petrobras é do controle do governo. Então, ele controla o preço da gasolina através da venda da gasolina para a BR. Então, a BR coloca lá uma bandeira dela, lá um preço X, sei lá, um X qualquer, e você é dono do posto Ipiranga, ou do posto qualquer, né? Qualquer posto. Você vê ali o posto BR marcando um X no valor, tu vai vender a sua gasolina concorrendo com o BR, ele quer vender ou não quer vender? Você quer vender. Então você vai colocar igual ou vai colocar abaixo, para você conseguir vender. Porque se você colocar acima, o consumidor vai no posto BR, porque a gasolina do posto BR é de boa qualidade, todo mundo sabe. Então, é um controle estatal sobre um item. Estou falando de um item, de inúmeros que o Estado tem. Né? A intervenção estatal é isso. Dependendo do tipo de produto estratégico para manter o preço, né, controlado, o governo intervém. Então, o que vai acontecer aqui? Intervenção estatal também em produtos e indústrias que são estratégicas para salvaguardar o modelo capitalista. Senão, a quebra banca, de novo. New Deal, o novo acordo. O que foi feito? O que o governo fez para resolver o problema? Primeiro, ele cria uma série de medidas. Essa série de medidas significava o seguinte: estimular os investimentos através do crescimento da infraestrutura. Então, o governo começou a construir estradas. Começou não, né? Ele interviu, né? Passou a construir estradas. Contratou mão de obra trabalhadora, né? Operários para fazer estradas. Ligavam de uma cidade para outra, estradas de rodagem. De maneira geral, a construção civil, de maneira geral, agrega um número muito grande de trabalhadores. Trabalhadores que não têm experiência profissional. São pedreiros, armadores, gente que dirige trator, gente que dirige caminhão, engenheiros, topógrafos, uma série de profissões que existem ali, que envolve a construção civil e que são as profissões mais simples. A grande massa de pessoas nos Estados Unidos são pessoas simples.
São pessoas sem escolaridade, né? 1929, turma, 1930. Né? Muita gente sem saber escrever, sem saber ler. A sobrevivência ali é como é em qualquer país do mundo, né? Difícil para quem não é dono de nada. Então a construção civil tem esse aspecto de agregar, trazer a mão de obra. Para cada homem que trabalha numa construção civil, você tem 5 boquinhas, né? 5 barrigudinhos para alimentar, 4 barrigudinhos, 4, 5 filhos que estão ali para alimentar, fora a mulher, né? Porque naquele tempo não tinha mulher que trabalhava, não. A mulher ficava em casa, tomando conta da casa. Né? O modelo social, o modelo familiar dos Estados Unidos é aquele em que a mulher fica em casa cuidando dos filhos e o homem sai para o trabalho. Então, para cada um trabalhador que você vê aqui, né, significa 5 bocas alimentadas. Então, isso ajudou o processo de reconstrução, de organização da economia, né? As barragens também, mesma coisa, né? Construção de hidrelétricas, por exemplo, para ligar a energia que ligava um ponto a outro país. A gente sabe que foi dito aqui na última aula a respeito do assunto, né? Que os Estados Unidos desenvolveu muito a indústria de elétrica, precisava desenvolver a indústria elétrica para isso, precisava fazer as barragens de energia para poder gerar energia. Auditórios também foram construídos, aeroportos, portos, habitações populares. Vocês percebam que o rol de itens que nós estamos colocando aqui na nossa lista, que foi o rol do New Deal de mão de obra contratada, ela é construção civil. Em boa parte. A construção civil abraçou, né, uma boa parte desses trabalhadores. Também aumenta o investimento nos setores produtivos e reduziria nessa medida o número de desemprego. Né? As pessoas que estavam desempregadas voltam ao mercado de trabalho dentro dessa lógica, dentro dessa situação. O governo ainda remunerou os agricultores para não plantarem mais, reduzindo a oferta de produtos agrícolas e limitando a sua produção. Lembra do exemplo que eu dei aqui? Do Brasil que comprou o café dos latifundiários brasileiros, dos cafeicultores brasileiros. Olha o exemplo aqui também. Os agricultores aqui receberam dinheiro do governo para diminuir a sua produção agrícola. Ou seja, você produz menos ou não produz, se você não tiver como produzir, e recebe uma grana. Fica aí, fica tranquilo, né? Por quê? Porque a produção tem que entrar no nível normal de consumo interno, pelo menos, para que a roda do capitalismo volte a girar naquela condição. Mas você vai pensar assim, vai ficar desempregado lá e o governo só esperando melhorar a situação? Sim, é essa a ideia. Mas como é que o governo resolve o problema? Ele vai criar o chamado seguro-desemprego. Olha aí o que nós temos no nosso Brasil. Eu faço comparação, estamos comparando, tá? Então, são medidas sociais que geram a contenção do desgaste do governo, do desgaste da sociedade perante o governo. Ele cria aqui o chamado seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego para quem já foi desempregado? Nada mais é do que uma graninha no final do mês para sustentar o mês seguinte. Para ele poder comprar o pãozinho dele, comprar o arroz, comprar as coisas que ele precisa, as coisas mais imediatas para não passar fome durante um determinado período. Então o seguro-desemprego é criado, e a gente tem aqui no Brasil, graças a essa situação também, né, da crise de 29. O seguro-desemprego é uma garantia, né? Olha o Estado fazendo o papel de guarda-chuva. Está caindo no toró e o desempregado está debaixo daquele guarda-chuva recebendo o seguro-desemprego, não vai se afogar nessa chuva torrencial. O salário mínimo é criado, um salário mínimo determinado para os trabalhadores, para evitar que os empresários explorem. Claro, você tem uma condição em que o empregado ele é a parte mais frágil na relação trabalhista, né? Ele está entrando na relação de trabalho com o patrão, ele precisando muito de dinheiro, precisando muito sustentar os filhos, o que ele faz? Ele pega qualquer serviço por qualquer valor. Ele está desempregado, ele vai fazer isso. Mas isso favorece grandemente o empresário, mas não favorece o trabalhador. A crise daquele que trabalha continua existindo. O que ele faz então? Ele vai intervir e vai obrigar que os empresários paguem
ao seu trabalhador pelo menos o valor mínimo, o salário mínimo necessário para poder sobreviver aquele mês, passar um mínimo de condição de dignidade. Então, esta ideia do salário mínimo, vamos ver nascer e crescer no capitalismo a partir da crise de 29. Outra consequência, a aposentadoria. A aposentadoria. Tradicionalmente, a indústria contratava mão de obra, explorava o trabalhador até seu limite e depois dispensava. Cortou o braço, manda embora, vem o outro, perdeu o dedo e não pode mais trabalhar naquilo, está desempregado, vai procurar outro emprego. Ou seja, se você está aposentado por invalidez, né, se você fica inválido por trabalho, fica lá, Deus dará. Agora temos uma aposentadoria aqui. Esse sujeito pode ser aposentado. O que é aposentadoria? É um benefício, né? É aquele valor que é recebido no final de cada mês para o aposentado, para ele manter a sua subsistência. Ao mesmo tempo o mesmo acontece também com aquele que fica idoso, não tem mais condição nenhuma de trabalho, já está cansado, não consegue desenvolver mais as atividades, não tem mais uma vida útil profissional, então ele também vai ser afastado e vai receber. Isso é uma proteção, né? A proteção que a gente está falando aqui, que o New Deal vai trazer para os trabalhadores dos Estados Unidos. Apesar desses avanços que o New Deal trouxe com a intervenção do Estado, setores mais conservadores ainda limitavam a quantidade de capitais investidos nas ações do governo. Ou seja, aqueles que estavam na oposição, né, faziam um corpo mole para que desse certo. Tá? Faziam oposição. Né? Os republicanos, de maneira geral, não concordavam com isso. Na ideia dos republicanos, o trabalhador tem que se virar e ele tem que conseguir o seu ganho pelos seus próprios méritos. Não tem que receber do governo do Estado, do governo federal, nada. Ele tem que ser capaz de conseguir o que ele precisa pelos seus próprios meios, seus próprios talentos. Né? É aquele negócio do salve-se quem puder. Né? Outra moral que a gente pode usar aqui, né? É cada um por si e Deus por todos. Essa é a lógica dos chamados liberais. Cada um por si e Deus por todos. A moral, né? A moral, vai dizer aqui, né? Que vai pesar na cabeça dos liberais conservadores. Eles são oposição, eles não vão apostar nessa ideia. Vão fazer oposição até o fim, como até hoje fazem, viu, pessoal? Não vai pensando que esse pensamento conservador acabou em 29, 30, 35, 45. Não acabou, ele está forte, firme, e você consegue perceber quando você observa melhor o que acontece à sua volta. Então, turma, dessa maneira, os efeitos da Grande Depressão de 30, apesar de serem minorados com o New Deal, só foram realmente superados com o início da Segunda Grande Guerra Mundial. Tá? Ou seja, passamos aí entre 1930 e 1945 aí, com essa situação em andamento, né? Em evolução. E assim, pessoal, dou por encerrado mais esta aula com vocês. Consegui aí de maneira bem genérica, bem rápida, falando bastante rápido para dar tempo de falar quase tudo, né? O que foi a crise de 29? Acredito que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assiste a aula novamente. Tem o texto atrás, né? Eu estou falando, tem o texto atrás. Diminui a minha voz, faz a leitura daquele material que está lá no PowerPoint. Né? Zera a minha voz e lê o texto que está colocado ali, porque tudo que foi dito está naquele texto. Vocês receberam um texto também adicional, leiam esse material, estudem através de outras fontes, tá? Podcast, tem vários podcasts que falam sobre assunto farto, bastante divulgado, muito perguntado nas provas por aí, ok? Façam um parâmetro desta crise de 29 com a crise econômica que estamos vivendo hoje no mundo. É importante. Comparem o número de desempregados que estão hoje, no século XXI, com a pandemia da coronavírus. Vejam quantos desempregados estão hoje existindo aqui, e pela Europa, e pelos Estados Unidos, e façam comparações. Vocês vão perceber que a crise econômica do capitalismo ele se renova através de outros movimentos. Né? Comparem os números, vejam como é que as economias funcionam, ampliem os conhecimentos. Ok, turma? Boa sorte, nos vemos numa outra oportunidade. Grande abraço!